Bom, então a gente volta agora falando aí das heresias, de forma assim bem simples, mas que de uma certa forma ameaçam a ideia da Trindade e que a gente tem que tomar cuidado de fato, porque senão a gente vai escorregar num triteísmo, né, que seria a existência de 3 deuses, ou outras formas de manifestação de Deus que também são erradas. Bom, dessas 3, depois tem algumas variações, né, ao longo da história. Mas, na verdade, as principais assim, são essas, né? O subordinacionismo. Segundo essa ideia, tudo que Jesus fez, ele fez pela força do Espírito, após receber o Espírito de adoção. Ele foi adotado por Deus a partir do seu batismo. Então Jesus não seria uma encarnação de Deus. Na verdade, ele é um homem dinamizado pelo Espírito. E isso qualquer um poderia ser. Jesus foi aquele caso, mas outros casos poderiam acontecer também. Então, esse tipo de subordinacionismo, ele defende o monoteísmo clássico, né, que só tem Deus, além de Deus, são apenas alguns escolhidos, mas não existe trindade. Temos também aí o sabelianismo, que foi defendido por um camarada chamado Sabélio. Então ele defendia o seguinte, que a trindade são formas de Deus. Deus no Antigo Testamento se manifestava ali na criação, depois na salvação como Filho, e agora na vida da igreja como Espírito. Porém é o mesmo Deus, só muda a face. Mas é Deus se apresentando com uma roupa diferente. Então não é isso, né? Cada pessoa da Trindade é uma pessoa com a sua identidade e ela não é uma forma apenas de Deus, né? E o último é o modalismo. O modalismo, ele diz o seguinte, que Jesus é o modo de Deus revelado aos cristãos. Porém, Buda é um modo de Jesus revelado aos orientais, e assim sucessivamente. Isso vai se repetir com os árabes, com todo mundo, mas é um modo de Deus. Não é que Jesus é Deus, é o único, é exclusivo. Ele é uma manifestação, né? Uma coisa que é bem próxima aí da nova era. Por isso que eu falei que essas ideias, elas sempre ganham uma roupa nova, mas permanece a mesma heresia do passado. A gente viu assim que existe uma relação trinitária na criação, né? Então eles vão agindo em modos, em maneiras, em tempos diferentes, né? Uma hora o Pai e o Filho, outro momento o Filho, o Espírito, o Pai. Então há uma ação diferente da Trindade no momento da história. Cada um tem uma característica mais predominante. Bom, por que eu gastei todo esse tempo para falar da Trindade, né? Porque o modelo monoteísta, e aí agora sim, a gente tem que entender o que eu estou falando de monoteísmo, porque assim, durante todo esse tempo eu disse o seguinte, a relação que existe na Trindade, ela se propaga por toda a criação. E se eu tenho um Deus só, por exemplo, Alá, não tem outro filho de Alá. Alá só tem um e o resto é profetas. Essa mesma ideia do monoteísmo de Alá, ele se propaga de forma política, na forma como o povo islâmico gerencia a sua vida e o mundo, né? Então, por exemplo, o modelo monoteísta, ele é profundamente autoritário. Ele é baseado numa linha bem piramidal, onde tem um ser supremo e abaixo dele todo mundo obedece. Então o modelo político
árabe também segue esse princípio, sempre um senhor absoluto, né? E a Idade Média também ocorreram esses tipos de problemas, mas o problema é que se a gente vê Deus dessa forma, a gente também age com o outro dessa forma. Então, se Deus ele age comigo na base da autoridade ou do autoritarismo, né? Porque assim, a autoridade ela existe, mas o problema é que a autoridade, assim, quando a gente reconhece a autoridade de uma pessoa, você a admira, né? Então, assim, por exemplo, né, o mundo acadêmico tem uma pessoa que conhece muito sobre um determinado assunto e você diz, ó, essa pessoa ela é uma autoridade nisso. Então eu posso ir lá, perguntar, conversar com ela, eu saio enriquecido com aquela conversa. Ao contrário do autoritarismo, que é um camarada que foi colocado ali, não tem capacidade, e a única capacidade dele é a força. Porque ele próprio não tem autoridade, ele se mantém como um ditador, né? E é o que a gente vê pelo mundo, aí vários deles, em que ele se mantém porque tem um exército que o sustenta naquela posição. E é lógico que isso é um modelo político, mas e a gente poderia levar isso para a empresa, para uma política, uma série de outras relações, onde existe o autoritarismo. Aquela pessoa ela manda e diz, né, quem tem juízo obedece. Então Deus ele não quer esse tipo de relação. Deus é completamente contra o autoritarismo. Deus ele é autoridade. A autoridade é para enriquecer o outro dentro de um relacionamento. O autoritarismo ele não enriquece, ele empobrece, né? A Igreja Católica, principalmente na Idade Média, ela sofreu com essa ideia, porque o que aconteceu quando os impérios na Europa começaram a ruir, o Papa substituiu o poder político. E ele ficou com todos os títulos do imperador passaram por Papa. Então a ideia era assim, Deus acima, Cristo logo abaixo, o bispo ou o Papa e depois a comunidade, e assim sucessivamente. Então se conserva sempre essa linha. Então não há uma relação direta com Deus, sempre passa pela autoridade, né? E muitas dessas pessoas que foram colocadas ali não tinham autoridade, era um puro autoritarismo religioso. Então esse é o problema do monoteísmo, quando a gente não enxerga Deus como uma trindade e se relaciona com Ele como um Deus absoluto. Deus, o Senhor é o que me interessa. Então, essa forma de pensamento, ela vai autorizar vários tipos de absurdo, inclusive na própria igreja, né? Então, a gente hoje sabe disso e vê os efeitos dessa relação vertical na igreja. Então, você tem sempre essa relação, o padre, o pastor, em segundo o diácono, mas isso é uma relação de autoridade, quando na verdade deveria ser uma relação de serviço, não de domínio sobre o outro, mas na prática o que a gente vê é o domínio, de verdade. Então a igreja, ao longo da história, se ela tivesse dado uma atenção maior à relação da Trindade, ela não teria tido tantos problemas como teve, principalmente na divisão. Porque no modelo monoteísta, assim, absoluto, como Alá, você não tem alternativa. Ou você se submete amigavelmente, ou você vai ser excluído. Então só existe dois caminhos, ou a submissão ou a excomunhão. Não existe relacionamento, não existe diálogo, não existe conversa. No modelo trinitário, não. Deus, né, acho que o Ricardo já deu bastante ênfase a isso, Deus não tem a intenção de determinar o que nós vamos fazer. No reino,
Deus ele espera que o nosso relacionamento com Ele seja tão íntimo a ponto de que o que eu escolher, tá bom, é isso, tá? Porque assim, nós gastamos bastante tempo para mostrar o seguinte, que vontade não é tanto o que faz, mas é uma relação que a gente tem com alguém. E essa relação, ela vale para tudo, né? Então, vale para o casamento, né? Então, se você tem uma boa relação no casamento, o fato de um dos cônjuges escolher o tapete azul, vermelho ou amarelo não faz tanta diferença. Esse não é o problema, não é a cor. Agora, num relacionamento fragmentado, fraturado, até um pinguinho de pó numa mesa é razão para uma grande confusão. Então, aí a questão não é vontade, o problema é que a relação é ruim. Então, a nossa relação com Deus, ela precisa melhorar mais do que o saber fazer coisas. Porque se a nossa relação melhorar, na medida que eu me aproximo de Deus, mais eu sinto a sua vontade, eu percebo a sua vontade. Eu sei o que Deus está pensando, mesmo que Ele não tenha dito claramente, né? E aí, esse é o perigo de se usar a Bíblia dessa forma arbitrária. Porque se eu não tenho a mesma relação, né, com Deus que o escritor bíblico, e eu me aproprio daquilo que ele escreveu, passo isso para a minha vida com a mesma autoridade que ele passou, mas sem o mesmo relacionamento, é muito perigoso. Por isso que a gente vê várias distorções nos modelos de igreja e de relacionamentos que existem. Porque a pessoa que escreveu, ela escreveu com um relacionamento e com uma inspiração. Eu estou lendo num relacionamento diferente, com uma inspiração diferente. E eu não posso me apropriar daquilo de uma forma absoluta. Porque eu posso fazer uma coisa totalmente errada. E posso até morrer, acontecer alguma coisa por causa disso, né? Jesus, ele espera de nós um relacionamento mais que vai passar de filho para amigo. É difícil entender, difícil entender não, mas a gente costuma pensar o seguinte, que filho parece ser mais íntimo do que amigo. Parece que amigo é menos íntimo do que filho. Mas a ideia é o seguinte, que o filho é uma relação que, ou o irmão, por exemplo, na mesma casa, é uma relação que você não tem como escolher. Você não tem como escolher seu irmão. Ele nasceu e acabou. Ele está ali, ele mora lá. E não tem como você dizer assim, eu não quero saber de você. Isso é impossível. Você pode até dizer, mas vocês vão estar ligados a vida toda intrinsecamente, para sempre. Não tem como excluir isso, né? Agora, o amigo não. O amigo é uma escolha. O amigo é um processo. Ele é eu quero manter aquela relação. Então, é nesse ponto que Jesus ele fala assim, filho, nós podemos nos tornar pela fé, pela salvação, mas de filho para amigo de Deus, existe um outro ponto, que o filho eu me tornei por causa de Jesus, mas amigo eu me torno porque eu quero me tornar, eu quero ser um amigo de Deus, né? Então ela é uma outra relação. E Jesus, eu vou assim contar rapidinho, vocês já sabem essa passagem, lá em Lucas 18, ele conta daquele juiz, e diz assim, tem um juiz que ele não faz caso de nada, mas tem uma mulher que insiste com ele, e fica o incomodando, aí ele pega e fala assim, eu vou fazer o que ela receba, porque ela está me cansando com as suas queixas constantes. Então o Senhor disse, se até mesmo um juiz mau pode ser vencido como aquele foi, vocês não acham que Deus sem falta fará justiça com o seu povo, que lhe suplica dia e noite? Sim. Então, nessa passagem, Jesus está querendo dizer assim, não se relacione com Deus como você se relacionaria com o juiz. E fica importunando o juiz, porque a mulher ela não tem uma relação com o juiz, ela só quer a justiça do juiz.
E muitas vezes nós temos uma relação com Deus parecido com esse juiz, que a gente fica importunando, e diz assim, ó, eu vou fazer porque está importunando, vai. Mas às vezes esse vai é perigoso, porque é um vai que Deus queria dizer não. Mas devido à importunação, você vai. Então Jesus não se relaciona com Deus como se ele fosse um juiz. O outro também é se relacionar com Deus por causa de uma necessidade. Então ele fala do vizinho, que chega alguém na sua casa, ele não tem pão, e ele vai lá no vizinho e fala, vizinho, me dá pão. E ele bate. Aí ele diz assim, ó, esse vizinho vai se levantar porque você está enchendo as paciências dele. Mas assim, não se relacione com Deus por causa de necessidade, por causa de fome, por causa de pão, né? Esse não é, mas não se relacione com Deus por importunação, mas como um filho. Porque antes desses versículos, Jesus ensina o Pai Nosso. Então ele fala assim, ó, vocês têm que manter um relacionamento com o Pai a partir do Pai Nosso. Não se relacionem dessa forma, com importunação ou por necessidade. Pai, eu preciso. Ele fala, porque você pode receber, não é pelo relacionamento, mas é pela importunação. Mas esse receber pode não ser muito bom. Aí, nesse ponto, a gente chega na questão da oração, que na vida da Trindade, a oração ela é o ponto principal de aprofundar um relacionamento com Deus, né? Então, se nós pudéssemos dizer assim, qual é a coisa mais importante no reino de Deus, é a oração. Porque ela é a forma de cultivar uma amizade com Deus, né? O Haroldo, ele sempre recomenda um livro, todas as vezes que ele fala Espaço para Deus. É um livrinho bem fininho do Henry Nouwen, que fala muito de oração, dessa questão de cultivar uma amizade com Deus, né? Esses 2 versículos são o que eu li anteriormente de não que se deve fazer, né? Então, se a gente pudesse dizer assim, o que eu faço para fazer parte mais profundamente da vida de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito, seria a oração, né? Porque a oração ela tem um problema muito sério. Primeiro assim, às vezes nós oramos querendo ser outras pessoas. Você lê o livro do Henry Nouwen e aí você quer orar como o Henry Nouwen ora. Não vai conseguir. Aí eu leio outro livro lá, da Teresa de Ávila. Aí eu quero ser como a Teresa de Ávila, que ora o dia inteiro. Aí eu não oro, eu fico frustrado e falo, esse negócio não é para mim. Mas a gente precisa descobrir uma forma pessoal de relacionamento com Deus, né? Então, eu estou usando a palavra pessoal, não individual. Porque o individualismo, ele não tem nada a ver com Deus. Individualismo, ele é como um pé de eucalipto, né? Já viu, não sei, né? Vocês já foram aonde se planta pé de eucalipto? E embaixo é tudo seco, não nasce nada, porque o eucalipto ele puxa toda a água da terra e onde você planta eucalipto não nasce nada, né? Então o indivíduo ele é igual um pé de eucalipto, ele suga tudo ao seu redor. Tudo tem que ser em função dele, para ele, tudo ele chama atenção, tudo tem que ser o que ele ouve, o que ele fala, tem que ser o seu próprio gosto. Então é uma pessoa que drena toda a vida, né? Um exemplo são artistas. Imagine, eu estou falando aqui, imagine se entrasse aqui não sei agora, o sertanejo, alguma pessoa, Mexal Teló. Aí assim, ele suga tudo que tem ao seu redor para si. Então ele
ele movimenta toda a atenção para ele, né? E isso é ruim. Um outro dia, eu estava ouvindo aquele do Vitor e Léo, e ele estava falando lá, não o Vitor, o Léo, né? Que ele vai numa psicóloga, para a psicóloga dizer para ele o seguinte, ó, você não é aquilo que você é no palco. Ele falou, porque a gente recebe tanta pressão, ele falou, eu recebo tanta carta de mulher, tanto presente, tantas coisas, que se eu acreditar que eu sou aquilo que todo mundo escreve, ele falou, então eu procuro assim, ensaio, vou ouvir as pessoas me falar, você não é isso não, e tal, né? Vai ouvir a verdade, né? Vai ouvir a verdade. E isso vale para nós também, porque infelizmente, muitas vezes assim, o pastor, ele é uma pessoa isolada. E esse isolamento vai se aprofundando de uma tal forma que ele não encontra mais ninguém para enfiar o dedo na cara e falar assim, ó, você está errado. Né? E ninguém mais consegue fazer isso, porque a pessoa ela vai subindo, e chega num ponto que ele não tem mais acesso. Ninguém tem mais acesso àquela pessoa. Isso vale para todo mundo, para o Papa, para o Bispo. Ele vai se tornando uma pessoa imponente. E isso é o que Deus está nos alertando, que nesse período que antecede o reino, para a gente abandonar esse tipo de vida. Porque isso está destruindo e está atrasando a chegada do reino, porque na medida que nós vamos nos tornando mais individualistas, menos semelhantes a Deus nós vamos nos tornando. Né? Então a não semelhança nós estamos nos destruindo. Essa relação da Trindade ela vai ser visível no reino futuro, né? Então o reino de Jesus milenar e o reino depois quando ele entregar para o Pai, ele não vai ser um reino absoluto, ele é um reino em que os servos participam. Mas por que Jesus chama de servo? Quando Jesus chama alguém de servo, ele está dizendo o seguinte, olha, você, nós não somos além da criação. Nós somos partes da criação. Nós somos partes da criação de Deus. Então nós não podemos nos excluir de sermos servos, porque nós fomos feitos por Deus. É uma coisa intrínseca, não tem como escapar disso. Porém, Jesus não quer uma relação conosco de servos. Ele quer uma relação de amigos. E o reino eterno, ele vai ser uma relação, né? Ele não vai ser uma espécie de monarquia absoluta em que a gente tem que visitar um Deus a quem eu não gosto e que eu sou obrigado a ir, ver e falar. Mas Jesus espera que aqueles que estiverem com Ele sejam verdadeiramente seus amigos e saibam qual é a sua vontade mais pela relação do que saber o que fazer. Então, e isso é uma coisa assim que a gente consegue ver na vida. Quando o pai, né, imagina você, sei lá, meus filhos são ainda pequenos, mais jovens, né? Mas imagina você tivesse um filho de 30, 40 anos e ele voltasse a falar, pai, que cor eu compro a minha calça? Imagine eu ir lá falar isso pro meu pai, né? Meu pai fala, pô, você não sabe ainda isso aí? Tô mal, né? Criei mal. Então é a mesma coisa, né? Jesus não espera que a gente faça uma coisa desse tipo, né? Mas que tenha uma relação rica. Então, falei da oração. E assim, o cuidado quando fala da vida de oração, que ela deve ser cultivada, né? Porque é justamente essa ideia, plantar, cultivar, né? Então quem planta, quem lida com planta sabe o que é isso. É arrancar espinhos, é arrancar coisas, é um cultivo. Não é uma fórmula, não é uma coisa que se determina assim, isso. Aquelas coisas de 15 minutos, ora, ajoelha, levanta, depois senta de novo e parece uma coisa assim, matemática, né? Mas é um cultivo de um relacionamento.
Senão, o nosso relacionamento com Deus, ele vai parecer aquele oráculo grego, né? Em que eu chego ali e falo, oráculo, o que eu faço? Eu caso com o João ou caso com o Manuel? Manuel, vai lá. Oráculo, o que eu faço? Então fica aquela relação estranha, né? Que não tem nada a ver com Deus. Mas o curioso é que todo mundo pergunta sobre isso, né? Todo mundo, ao se consultar com um pastor, com um líder, alguma coisa, ele sempre parte com esse tipo de pergunta. O que você acha que eu devo fazer? Não é assim. É muito difícil. Até para quem responde, é preciso ter uma relação com a pessoa para poder responder. Você não pode sentar diante de alguém e dizer assim, o que eu faço agora? Não é assim, né? Às vezes problemas e coisas aí que vêm se arrastando há anos, e as pessoas falam para os líderes, mas a mesma coisa dizer para Deus. Diz assim, Deus, o que eu faço agora? Né? E eu penso assim, se Deus fosse responder, ele falaria, eu que te pergunto, o que é que você quer que eu faça agora, né? Porque para resolver o seu problema, tem que quase parar o mundo, revoltar uma série de coisas aí. Então, assim, o que você está querendo com isso? Mas as pessoas fazem isso, né? Deus, o que eu faço? Só que é lá no fim, né? Então é por isso que Deus insiste na relação trinitária seja transferida para a igreja. Segundo ponto é que o reino de Deus, ele tem que trazer em nós uma esperança. Quem puder pegar Colossenses 1:3, é um versículo longo, mas quem pode ler? Acho que já está até ligado aqui. Leitinha, você tem aí não? Ricardo? Lê. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso? Pode continuar? Pode continuar. Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado no céu, que está guardado para vocês no céu. Oi? Tá bom. Então, Paulo fala que eles receberam do Evangelho uma mensagem de esperança. Então, a mensagem do reino de Deus em relação à sua vontade é uma mensagem de esperança. Porque nós podemos ter uma esperança de que o reino de Deus vai ser 1000 vezes, 1 milhão de vezes melhor do que o momento que nós vivemos aqui. Não vai ser nada parecido com esse sistema, às vezes autoritário, que persegue, que destrói pessoas, que dá valor para um grupo, menospreza outro. Mas no reino de Deus todos vão ter espaço. Do mais simples até o mais culto, sei lá, o pessoal mais elevada. Mas no reino de Deus todos terão espaço. Então ele é um reino que deve despertar em nós essa esperança, né? E a esperança, a gente não continua lendo, mas Paulo vai dizer assim, ela nos move, porque ela faz com que aquilo que nós sabemos que nós precisamos fazer, ela não é guiada por uma obrigação, mas ela é guiada por uma esperança de que eu estou trabalhando por alguma coisa muito maior e muito melhor do que eu vivo hoje, né? Então o reino de Deus, ele tem que trazer em nós uma esperança, e não aquela alienação que trouxe no passado, né? Então todas as vezes que se falava do reino, logo se associava à destruição, à morte, e aí para o céu, né?
Assim, eu coloquei aí sobre o Brasil, porque assim, nós, né, nós recebemos uma influência muito grande dos missionários americanos e europeus que vieram para cá entre a Primeira e a Segunda Guerra. Então, eles traziam uma influência muito negativa, porque a Europa estava devastada. Os Estados Unidos, embora não foi devastado, mas o Hitler, né, chegou, os japoneses chegaram lá em Pearl Harbor, mas em alguns momentos da guerra, ninguém, assim, às vezes acreditava que o mundo ia ter mais futuro além daquilo ali. Então a guerra, ela deixou uma marca muito grande. E esses missionários, ao virem para cá, e aí tem uma influência dos missionários pentecostais, que responsável pela, por exemplo, fundação da Assembleia de Deus e outras igrejas, né? A Assembleia porque é a maior que existe no Brasil, eles trouxeram com eles esse pessimismo crônico que a guerra implantou neles. Então todas as vezes que eles citavam o reino de Deus, era sempre para alguma coisa ruim. Olha, se cuida, se afasta do mundo, porque esse mundo vai acabar e vai passar. E as pessoas começaram a se tornar cada vez mais ascéticas, né? Então não toca. Era uma coisa que é chamada teologia negativa, né? Não é assim, faça. É tudo assim, não faça. Posso fazer? Não faça isso. Não faça aquilo. Mas o que eu posso fazer? Não importa. Só não faça isso, não faça aquilo. Então, a marca protestante no Brasil, ela é muito do não fazer. O que você faz? Não sei. Eu não danço, eu não bebo, eu não fumo, eu não visto roupa assim. É sempre pela via negativa, né? Ele não tem a via positiva. E isso perdurou durante muito tempo. Então, todas as vezes, né, eu estou falando isso assim, mas se vocês quiserem, tem um livro que chama Protestantismo Tupiniquim. E lá ele descreve isso com bem mais detalhes do que eu estou dizendo aqui. E ele fez uma pesquisa desde 1912 até, acho que mais ou menos 1940, todo esse período da guerra, a Assembleia de Deus nunca publicou uma linha sobre a guerra. Porque ela não tinha nenhum tipo de interesse em relação ao que o pessoal falou assim, o mundo não me interessa. Então era aquele sistema fechado. Por quê? Porque eles viam o mundo de uma forma negativa. E isso foi passado para nós, né? Então todas as vezes que fala do reino de Deus, existe uma coisa negativa a ele. Sempre se fala assim, é morte, é destruição, é terremoto. Então todo mundo espera sempre o pior e nunca o melhor, né? Eu, pessoalmente, ouvi uma vez uma pessoa dizer o seguinte: gente, para nós, quanto pior, melhor. Porque quanto pior, Jesus está mais próximo de vir. Então, assim, não é verdade isso. A Bíblia não fala isso, que quanto pior, melhor. Mas era por causa dessa perspectiva negativa, né? Uma outra coisa também estranha aqui no Brasil é o seguinte: a Igreja Batista nos Estados Unidos, todo mundo conhece que veio o Martin Luther King, eles sempre estão envolvidos com alguma coisa, alguma questão política e tal. Mas no Brasil, por exemplo, a Igreja Batista até hoje ela passa assim a linha. Não se parece nada com a igreja do Martin Luther King. Né? E isso se deve, em parte, pela nossa cultura, né? A cultura brasileira, ela é uma cultura passiva. Tem um autor que também escreveu um livro sobre a luta política dos cristãos brasileiros e do brasileiro em geral. O Brasil, ele muda de situação sem nenhum envolvimento da população. Nunca teve. Então, assim, ele se separa de Portugal por uma questão interna do Império. Mas você não viu nenhum brasileiro dizer assim, eu quero me separar de Portugal. Aquilo é tudo uma encenação, né? E isso vai sucedendo. Então o povo, nós brasileiros, a gente não participa de nada que diz respeito à política, a essas coisas, né? E consequentemente isso foi levado também para a ideia do reino de Deus. A gente senta e espera. O reino vai chegar aí. Um dia talvez eu acorde de manhã, Jesus, né?
porque a gente não faz parte da nossa cultura isso. Porém, o reino de Deus, ele precisa de um engajamento. Ele precisa que a gente trabalhe em prol do reino, porque tem essas coisas, que a forma como a igreja está hoje, a necessidade de se voltar aos relacionamentos, a trabalhar uma estrutura diferente da que existe hoje. Então, assim, existem muitas coisas para serem feitas, mas nós aqui como brasileiros, a gente precisa vencer a nossa própria cultura de ser passivo, né? Nós esperamos demais as coisas, né? E não procuramos ir além, né? Deveria haver, assim, nós um incômodo santo, né? Alguma coisa assim, não estou satisfeito. Porque se nós estamos satisfeitos com a situação das coisas, é porque tem alguma coisa errada. Porque não era, porque Deus, ele tem uma perspectiva muito mais gloriosa do que a que nós estamos vivendo hoje, em todos os aspectos, né? Então, a igreja primitiva, ela dizia assim, Maranata, vem Jesus, porque eles sabiam a esperança, eles sabiam, mas nós nos acomodamos, até por causa do consumismo, por causa da nossa situação econômica. Então a gente, do jeito que tá bom, tá ruim, mas tá bom, né? Que o pessoal costuma falar aí. Então, se a cultura brasileira não nos favorece, mas pelo menos como cristãos, nós temos que nos engajar pelo reino de Deus, né? De uma forma positiva, falando desse reino como um reino de esperança, como um reino que a gente pode esperar de Deus muito melhor do que nós vivemos hoje. Talvez algumas coisas difíceis vão acontecer, mas elas não se comparam ao que virá depois, né? O próprio apóstolo Paulo, ele fala que ainda não entrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós, né? Então essa é a mensagem, né? Que as pessoas, elas sejam inundadas com uma esperança de que Deus tem algo muito melhor para nós. Por fim, eu acho que eu já até coloquei o versículo aqui. Romanos 13, 12 diz assim: a noite já passou e o dia da sua volta estará aqui logo. Portanto, deixem as más obras das trevas e vistam a armadura de uma vida direita, como devemos fazer os que vivem na luz do dia, né? Nesse mesmo nesse espírito, né, do próprio versículo, é que eu termino, né, dizendo isso, que a gente tem que olhar que o dia está passando, está chegando um dia melhor, né? E aí eu me lembrei, eu não pesquisei, mas eu acredito que é uma frase do Agostinho, que tem numa música de um rapaz chamado Jorge Camargo. E aí ele pegou uma frase, aí eu tenho a dúvida, eu não sei exatamente de quem é, mas ele disse assim, né? O nosso coração não encontra descanso até que descanse em ti. E aí com isso eu encerro sobre esse tema da vontade de Deus, né? Então o nosso coração só vai encontrar descanso quando descansar nele. Hein? É isso aí. Hã? O nosso coração não encontra descanso até que descanse em ti. Na verdade eu coloquei o nosso por causa do curso, né? Mas na verdade ele disse a frase assim: o meu coração não encontra descanso até que descanse em ti. Eu não coloquei uma biografia na apresentação, mas assim, eu me baseei muito nesse livro, Trindade e Reino de Deus. O autor é Jürgen Moltmann, a editora Vozes, tá? O Moltmann é curioso, né? Que a editora Vozes é católica, mas o Moltmann é protestante. E
ele viveu na época da... E vive ainda, ele é vivo, né? Mas ele conheceu a Segunda Guerra e ele teve, né, ele se converteu, embora ele era luterano, depois da Segunda Guerra, porque ele participou da guerra. E aí ele viu, né, o que o nazismo fez na Europa, e como cristão ele começou a pesquisar assim, será que Deus tem uma alternativa diferente daquela que eu vi varrendo a Europa, né? Então ele tem todo esse livro, ele trabalhou a Trindade nessa perspectiva, que o cristianismo ele tem que abraçar a Trindade totalmente e abandonar qualquer forma de poder absoluto, porque isso não faz parte do reino de Deus, né? E aí é o que ele foi trabalhando esse livro todo, e que algumas coisas que eu coloquei aqui. E também tem um livro que o Ricardo também tem, aquele mesmo autor, do Dallas Willard, que é A Renovação do Coração, né? É muito bom também. E é isso. Tá bom? Amém. Agora eu não sei se tem alguma pergunta, né? Eu já ia tirando aqui. O pessoal de Itapevi, tá vendo aí? Não tem nenhuma pergunta. Quando eu olho teu céu, obra dos teus dedos, vejo a lua e as estrelas que estabeleceste. Meu coração se alegra muito e eu canto os teus